No vídeo de hoje eu quero aqui compartilhar com você, ainda no tema da depressão, o seguinte: qual a razão para o crescimento da depressão de modo tão vertiginoso a partir do século XX até agora no século XXI? Eu penso que se nós compreendermos um pouco deste movimento, nós poderemos então ter uma ação talvez um pouco mais preventiva em relação à depressão. Quero fazer, portanto, algumas considerações. Primeiro, citando os dados que você já deve ter ouvido, já deve ter conhecimento, mas que vale a pena aqui, penso, repetir, que são os seguintes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são 300 milhões de pessoas que hoje sofrem de depressão no mundo. Também, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, em 2030 a depressão será a principal doença, ficando inclusive à frente das doenças cardiovasculares. Todos nós sabemos que a depressão, no seu estado mais grave, é uma das principais causas do suicídio. E um outro dado que eu quero destacar sobre o suicídio é que 800 mil pessoas morrem por suicídio por ano no mundo e que o suicídio é a segunda causa principal de morte em jovens entre 19 e 29 anos. Por que as pessoas estão se deprimindo? Por que as pessoas estão desistindo da vida? Por que elas estão tão afetadas e vulneráveis? Considerando a depressão como um problema de saúde mental, então nós precisamos analisar a depressão não somente pelo viés daquilo que é endógeno, ou seja, daquilo que está no corpo, mas daquilo que está ao redor. Na verdade, toda e qualquer doença não pode ser vista tão somente a partir de um único fator, mas uma conjugação de fatores, que vai do fator físico, passando pelo fator emocional, até mesmo o fator espiritual, mas o ambiente familiar e, com certeza, no aspecto macro, o ambiente social. Então vamos aqui tentar dar algumas explicações, não sei se conseguiremos explicar de fato, mas por que a depressão tem tido esse crescimento vertiginoso da metade do século XX até o século XXI. Eu quero fazer três considerações. A primeira é a depressão como mal-estar social. No livro O Tempo e o Cão, da psicanalista Maria Rita Kell, ela diz que o aumento significativo das depressões surge como sintoma de um mal-estar social do século XXI. A psicanalista Maria Rita Kell, ela vai colocar que o que há no século XXI como sintoma da depressão é um alarme contra aquilo que faz água na grandinal da sociedade maníaca em que vivemos. Vamos então entender um pouco do que vem a ser a mania, que é uma das vertentes de um sintoma da psicose, que é a bipolaridade, né? É a questão do sintoma bipolar, onde a pessoa, num transtorno bipolar, ela vive numa oscilação entre a mania e a depressão. No estado da mania, a pessoa que está na bipolaridade, no estado da mania, ela tem uma produção intensa de euforia, de agitação, de inquietação, de sentimento de grandeza. Ela fica ligada até mesmo com a diminuição do sono. Então, se a sociedade é maníaca, ou seja, se vivemos numa sociedade cada vez mais agitada, cada vez mais preocupada com a produção, cada vez mais ligada, né? Onde as pessoas estão diminuindo inclusive as horas de sono, será que o que vem como consequência disso não é a depressão? E será que nós não podemos entender a depressão como sendo, então, conforme diz Maria Kell, um sintoma desta sociedade maníaca? O que a sociedade maníaca busca? O século XXI, a sociedade pós-moderna, é marcada pelo imperativo da felicidade. Ninguém pode mais ficar triste ou deve ficar triste. Afinal de contas, tem tantas coisas e tantas possibilidades que podem lhe tornar uma pessoa mais feliz. Por que, então, ficar triste?
Do direito à saúde, diz Ana Maria Kel, e à alegria, passamos à obrigação de ser felizes. Interessante, né? Do direito à saúde e à alegria, passamos à obrigação de ser felizes. Ninguém mais pode ficar triste. Mas é possível viver sem experimentar momentos de tristeza, de abatimento? Sem dúvida que não. Você sabe muito bem disso, todos nós sabemos muito bem disso. A vida tem as suas oscilações. No entanto, muitas pessoas estão se deixando encantar por este canto da sereia. E aí, remetendo lá ao mito de Ulisses, né? Em que na navegação havia o momento em que as sereias, com aquele canto mavioso, encantavam o navegador, que se a ela chegassem, eram tragados e morriam afogados. Então, o imperativo da felicidade é esse canto da sereia que tem atraído as pessoas, e em atraído estas pessoas estão sendo elas tragadas por este canto, e não é a depressão uma resposta desta forma de padecer, desta forma de morrer. Tem uma frase sobre a felicidade que eu julgo muito interessante poder compartilhar. A felicidade não é um lugar aonde se chega, mas um jeito de caminhar. Talvez isso nos ajude a podermos entender que na vida não tem um ponto onde se chega, encontra a felicidade e ali se esteja ou permaneça. Mas a felicidade enquanto um jeito de caminhar, enquanto um elan da vida, enquanto um convite para a vida, um convite para a superação. O segundo fator que eu quero compartilhar, que pode justificar ou explicar o crescimento da depressão, é o que o filósofo Shu Han, no livro Sociedade do Cansaço, denomina como sociedade do desempenho. Shu Han diz que a sociedade do século XXI tem tornado as pessoas cada vez mais doentes, e que isso não é por conta do excesso da responsabilidade, mas pelo imperativo do desempenho como novo mandato da sociedade pós-moderna. Daí, continua Shu Han, que o homem depressivo é aquele animal laborans que explora a si mesmo e que sai deliberadamente, sem qualquer coação estranha. Ou seja, o homem é o agressor e a vítima ao mesmo tempo. Na filosofia de Marx, quando ele fala do senhor e do escravo, como sendo o senhor o patrão e o escravo o trabalhador, então, segundo aqui propõe Shu Han, o homem, então, na pós-modernidade, ele é, ao mesmo tempo, o senhor e o escravo. Isso se dá por conta desta subjetividade que é a do desempenho, ou seja, você é capaz, você consegue, você tem potencial para poder oferecer mais. Ou seja, transferindo para a pessoa esta verdade, entre aspas, ou esta falsa verdade, que faz com que o trabalhador cada vez mais aceite as demandas sem reclamar. Inclusive, neste tempo em que nós estamos vendo o crescimento do trabalho home office, as pessoas, isso é dado estatístico, muitos estão trabalhando mais do que 8 horas, estão trabalhando 10 horas, estão trabalhando 12 horas, 14 horas, muitos sem receber qualquer recompensa ou qualquer remuneração de hora extra em relação a isso. E o que que faz? E o que que isso é colocado? Você está em casa, você tem mais liberdade, você tem potencial, então você pode produzir mais. A questão é, para além de poder perder o sustento, para além de perder o salário, é a questão de poder entender, né, o trabalhador, de que ele não pode ser um fracassado. E se ele não pode ser um fracassado, então ele busca cada vez mais o desempenho. Ao buscar cada vez mais o desempenho, ao consumir cada vez mais do tempo no trabalho, não haveria e não há um desgaste da energia, não há uma ausência de permitir o corpo em poder se refazer. E não podemos então falar que este é um fator que gera a depressão? Bem, pelo menos é isso que Shu Han propõe no livro A Sociedade do Cansaço. Terceiro fator, um mundo sem chão. O sociólogo e filósofo Zygmunt Bauman, ele
escreveu o livro Modernidade Líquida, onde ele diz que vivemos no tempo da fluidez dos conceitos. Vivemos num mundo, então, sem chão, marcado pela fluidez na expressão máxima, que é a virtualidade. Não existe uma expressão mais fluida que possamos caracterizar esse nosso tempo como sendo a virtualidade, a internet, onde você tem, num pequeno espaço físico, uma enorme quantidade de informações que são constantemente atualizadas. O indivíduo abre a internet e encontra, a partir de um único tema, diversas verdades. Aí é a verdade de cada um. É a verdade daquela pessoa que tomou aquele ponto e que, distorcendo este ponto ou não, ela construiu a sua verdade. E não somente por conta dessas diversas opiniões que as pessoas pegam a partir de um ponto, de uma vertente, de uma visada, mas também a partir do aspecto de que aquilo que até ontem era verdade pode não ser mais verdade hoje, dado ao avanço da ciência. Ou seja, quando você se acostuma com o conceito, lá vem então uma nova verdade para poder falar que não é aquela anterior, mas que é esta que agora está sendo colocada. Viver no mundo com muitas verdades é viver no mundo sem chão. É um mundo líquido, onde o exercício, e isso me veio à mente como metáfora, é daquela pessoa que quer atravessar um riacho, então uma cachoeira, um córrego, equilibrando-se em pequenos pontos de apoio, em pequenas pedras escorregadias. Sem dúvida alguma, o que há é o sentimento de ansiedade, de chegar ao outro lado, à margem, e de não cair, de não se machucar, ok? Não é esta ansiedade em manter-se equilibrado em esses pequenos pontos de apoio, ou seja, nessas múltiplas verdades, que tem sido e que pode ser visto como sendo um fator que venha a gerar a depressão? No livro Nietzsche, hoje, a filósofa Viviane Mosé, ela fala que o terreno firme, onde sempre acreditamos pisar, a materialidade do mundo, a verdade, a realidade, hoje sabemos é água corrente, fluxo sobre o qual construímos imensas parafernálias discursivas e técnicas que desabam. Mas quem disse que precisamos de chão firme para pisar? Interessante essa colocação de Viviane Mosé, então, quando ela coloca aqui esta realidade no mundo, e ela vem aqui, penso, ao encontro de Zygmunt Bauman, quando fala dessa fluidez, desse fluxo, né? Dessa água corrente, em que se estabelece inúmeros discursos, é claro, porque isso é fluido, tem que ter inúmeros discursos, inúmeras verdades, e que esses inúmeros discursos, inúmeras verdades, eles se constituem como sendo uma ausência de chão. Mas quem disse que nós precisamos de um chão firme para pisar? Viviane Mosé, ela então coloca o seguinte: talvez seja a hora de poder aprender a andar em cordas bambas, exercendo a vida por um fio. Interessante, a certa ocasião eu li uma definição da vida, falando que a vida ela pode ser definida a partir de um traço. Aquele traço que é colocado nas lápides, quando ali jaz aquele corpo morto, sem vida, em que tem a data do nascimento, um traço, e a data do falecimento. Entre a data do nascimento e a data do falecimento, se estabelece a vida enquanto um traço. Se viver é poder então manter a vida por um fio, sem a necessidade de poder ter um chão firme para poder pisar, talvez isso nos leve a concordar com o poeta que fala: navegar é preciso, mas viver não é preciso. Ele não está falando no aspecto de que se deve anular a vida ou se deve a questão de poder abrir mão da vida, mas o navegar é a própria vida. Navegar com os riscos da navegação, em que ora o mar está calmo, mas ora o mar está turbulento, é a própria expressão da vida. Ou seja, a vida se estabelece nesse constante
mar que está calmo em algum momento, mas que pode estar agitado em outro momento. A modernidade, portanto, ela surge, ela vem desta promessa de que a razão pode explicar, e vai fazendo os seus avanços e chega então ao ponto de poder deixar o entendimento que em algum momento, isso é muito claro ou é muito mais evidente a partir do século XVIII, século XIX, em que o progresso levaria a humanidade a um estado de plena felicidade. O que aconteceu? Nós observamos o início do século XX com a Primeira Guerra Mundial, passando não muitos anos depois a Segunda Guerra Mundial, que veio com a expressão do Holocausto, de milhões de mortes. Então, uma marca, uma ferida no contexto de que era colocado desta vida sonhada de plena felicidade. Viviane Mosé, ela então vai dizer o seguinte: sonhamos alto, mas o sonho acabou. Continuamos humanos, morrendo de dengue e ebola, e aí eu acrescentaria, de Covid-19. O único resultado que essa sofreguidão pelo progresso, pela busca de uma vida plenamente feliz trouxe foi a exaustão. E por consequência desta exaustão, diz Viviane Mosé, a depressão, suicídio, terrorismo, desastres ambientais, desgosto pela vida. O que fazer frente a esta realidade? Que ponto possível podemos oferecer de apoio? A poesia nos ajuda a encontrar esta resposta. E aqui eu quero então deixar a primeira estrofe da música É Preciso Saber Viver. A poesia que diz: quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer de solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. E eu quero então concluir com uma citação do texto bíblico, numa paráfrase da Bíblia, que é a Bíblia Mensagem, que é uma oração do salmista em que ele disse o seguinte: ensina-nos a aproveitar a vida, ensina-nos a viver sabiamente. Ou seja, destacando que, muito embora seja esta questão da pós-modernidade, o aspecto dos fatores da fluidez, do desempenho, da felicidade de um mundo sem chão, viver historicamente sempre foi um desafio. São essas as considerações e eu espero que você possa apreciar e te leve a pensar. Peço a você que, se gostou, dê clique aqui no sininho para poder nos acompanhar e que compartilhe este canal com seus amigos, com seus contatos que gostam desta reflexão. Vamos continuar nos próximos vídeos pensando ainda um pouco sobre a depressão. Valeu!